Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no primeiro simpósio em agronegócio e sustentabilidade. Nós vamos falar a respeito de um trabalho sobre a abordagem da educação ambiental no Panclima São Paulo. Este trabalho ele foi feito pela professora doutora Angélica Góes Morales, pela mestranda Helena Aparecida Maldonado Bertaco e pela mestranda Aline Maldonado dos Santos. Bom, em 22 de agosto de 2020, a WWF trouxe para nós que foi o dia da sobrecarga da Terra. O que é esse dia? É o dia que a Terra ela já foi utilizado todos os recursos e ela não tem mais volta, né, para o ano. Geralmente isso acontece em todos os anos. Este ano ele aconteceu um pouco mais tardio por causa em decorrência da pandemia. Mas geralmente em todo ano nós temos esse dia, né? E neste ano de 2020 foi no dia 22 de agosto. Com todas essas consequências de mudanças climáticas, a emergência climática, né? Nós estamos num período de emergência climática. Tem trazido muito engajamento de crianças, de jovens, e principalmente a sociedade está começando a pedir respostas para que nossos países, nossos estados, eles respondam sobre questões de emergência, de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Bom, o plano de ação climática, ele é um plano que ele geralmente ele vem antes de algumas leis, ele é precedido por leis e planos setoriais, né? Aqui a gente sabe que alguns municípios no Brasil já têm o próprio plano de ação climática, como a gente pode ver o município de Curitiba, recentemente o município de São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, eles já lançaram seus próprios planos de ação climática. Nos planos, geralmente, eles vêm com uma abordagem relacionada à educação ambiental, à preservação ambiental, em projetos que devem ser desenvolvidos em escolas, para fazer com que as pessoas estejam preparadas para a adaptação e a mitigação dos efeitos que as mudanças climáticas podem estar trazendo para nós, né? Para esse trabalho, a gente fez um estudo em cima do Panclima São Paulo, e fez um estudo a respeito de como que é a abordagem da educação ambiental dentro do Panclima São Paulo. Para essa metodologia, foi feito o levantamento bibliográfico, utilizamos documentos oficiais, normativas legais, procuramos também homepages governamentais e em algumas bases de dados a respeito do Panclima para achar quais os municípios, também antes foi feita uma análise em cima da questão dos panclimas de outras cidades também. E agora eu vou passar para minha amiga, que nós vamos falar um pouquinho a respeito do resultado de discussão, né? Lembrando, assim, que primeiramente foi lançado o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, que é um projeto de lei 3961, e depois começou essa questão das implantações dos panclimas em cada município, né? Não são poucos os municípios que têm panclima já implementado, somente implementado foram aqueles que a gente citou acima. Então, o Panclima, né, do município de São Paulo, foi através desse decreto 60.289, de 3 de junho de 2021. Né? Esse decreto ele é voltado no planejamento da gestão das políticas setoriais da administração municipal, né, que ele vai estimular essa redução da emissão de gases, desse efeito estufa, né, nessa mudança climática. Esse plano ele ainda traz uma abordagem contextual, né, do município de São Paulo e o clima. Então, análise de riscos climáticos, percepção de risco, né, vulnerabilidade social da população e a emissão de gases de efeito estufa. E educação ambiental? Então, ela tem um plano
de estratégia e ações identificadas, né, nas medidas para adaptações da população. Então, é a intenção em investir o conhecimento do território em educação ambiental para a população, a mudança de hábito, que tanto a gente fala, né, tem que fazer essa mudança de hábito para a adaptação e mitigação dos malefícios das mudanças climáticas. Nas considerações finais, né, o Plano Nacional sobre Mudança Climática, ele tem a educação como parte das ações de implementação. E a educação ambiental, ela faz parte de alguns dos objetivos para o desenvolvimento da capacidade e do conhecimento. E o PAN-Clima de São Paulo, ele possui uma maior abordagem da educação ambiental, né? Contextualizando de forma breve, né? Utilizamos um viés aí para as emergências climáticas. Sim, só antes de terminar, o que a gente viu também neste trabalho é que, assim, existe essa abordagem da educação ambiental, mas ela sempre faz parte de algumas ações de implementação. Ao invés da educação ambiental, ela ser uma parte integrante de todo o plano. Talvez essas são as mudanças para os próximos municípios que vão estar implementando um plano como esse, um plano municipal, de estar incluindo a educação ambiental em todas as partes do plano. E não a educação ambiental apenas para adaptação e mitigação. A gente tem que pensar no antes do impacto acontecer, antes de produzir o lixo, antes, né? Não só, a gente não tem que só se adaptar e mitigar. Eu acho que se a gente começasse a procurar a pensar no antes, talvez a gente não precise estar depois pensando na adaptação e na mitigação, né? Mas é isso. Eu gostaria de deixar o abraço e eu termino com a minha amiga aqui, a minha prima Elaine, deixando essa figura muito legal, né, prima? Que ninguém é pequeno demais, né, para fazer a diferença da Greta. E aquilo, assim, o planeta é a nossa casa, cada um tem que ser responsável pelo seu espaço. E aí nós não temos um plano B, um planeta B, nós temos que cuidar do nosso planeta, que é a nossa casa, né, para que a nossa geração futura, né, nossos filhos, bisnetos, eles tenham um pouco mais, recebam mais esse planeta aí, que a gente, né, tem que cuidar por isso. Grande abraço a todos, obrigada.